Quero agradecer por essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã. E certamente nós já podemos afirmar de antemão que o tema família na pós-modernidade ou no pós-modernismo é um tema que nos desafia. E possivelmente a gente já pode partir de dados estatísticos para confirmar isso. Porque se tem uma coisa que está crescendo assustadoramente é o número de divórcios. E aqui de antemão vem um dado surpreendente. É que o índice de divórcios no meio dos evangélicos é um pouco maior do que no restante da sociedade. Era de se esperar que exatamente nós, que cremos nas Escrituras e que temos as Escrituras, portanto, para padronizar os nossos relacionamentos, para normatizar os nossos comportamentos a partir da família, que pudesse estar protegido contra esse grande inimigo da família, que é o divórcio. Mas isso na prática não tem acontecido. O que acontece é que há cada vez mais um crescimento do divórcio no meio da família. Bom, de antemão, a gente que cresce dentro da igreja ou que se converte e passa a ouvir palestras e sermões sobre famílias e que assistimos à celebração de casamentos dentro da igreja, a gente tem uma frase que é bastante conhecida de todos, que a família é a mais antiga de todas as instituições e que, como tal, foi uma instituição estabelecida por Deus e que posteriormente Cristo a legitimou em Caná da Galileia. A gente estuda as cartas do apóstolo Paulo e a gente vai compreendendo que o casamento, a relação conjugal que envolve um homem e uma mulher, tem como modelo Cristo e a igreja, de modo que o padrão que se apresenta nas Escrituras é o mais elevado de todos. Não poderíamos ter um modelo mais excelente do que esse, de que o homem deve se modelar na pessoa de Jesus Cristo e que a mulher deve representar ou refletir aquilo que deva ser a igreja em relação a Cristo. De modo que o princípio é bastante evidente. O marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. E aí não está se falando exatamente de um amor sentimental, romântico ou meramente afetivo, mas um amor sacrificial. É o amor que se dá, que se entrega incondicionalmente. Por outro lado, diz que o padrão da mulher é a igreja, que ela deve se submeter ao seu marido como a igreja deve se submeter a Cristo. Obviamente que a igreja nem sempre tem sido submissa a Cristo, mas é fato que assim como Cristo se deu pela igreja no Calvário, Ele continua se dando em prol dessa igreja. E nesse propósito de Cristo de ter uma igreja ideal, de ter uma igreja, uma noiva, uma esposa adequada, a Bíblia diz que Ele foi até as últimas consequências. E aí já tem um princípio para o homem. Se ele quer uma esposa realmente que seja uma esposa ideal, ele tem que se dar por ela. E a esposa tem que se submeter a esse marido. Obviamente que dentro de um contexto machista, um homem amar apenas uma esposa, se dar por ela, não é adequado. Dentro de um contexto feminista, dizer que uma mulher tem que se submeter a um homem, ao seu marido, isso também já não é agradável aos ouvidos de muita gente. No entanto, eu quero afirmar que os princípios bíblicos são inalteráveis. Os tempos mudam,
a cultura muda, mas os princípios de Deus permanecem para sempre. De modo que aquilo que o Senhor propôs para a família, a partir do Velho Testamento e posteriormente no Novo, continua sendo padrão. Agora, nós estamos diante de um grande desafio, porque é fato de que, culturalmente falando, a cultura nunca foi favorável à igreja nem à família. O Evangelho em si se propõe a ser uma contracultura. É preciso desconstruir os valores da cultura para que os valores do Evangelho prevaleçam. Mas, de um modo geral, os estudiosos da cultura atual, aqueles que estão preocupados em pensar, em refletir e estabelecer os fundamentos da igreja e da família, chegam a um consenso. O tempo que nós estamos vivendo é, sobre todos os aspectos, aquele que mais desafia a família. Também nós estamos bastante conscientes de que Deus nunca trabalha do geral para o particular, mas do particular para o geral. Nós não podemos esperar jamais que Deus vai transformar a sociedade e, em contrapartida, a igreja vai ser melhor, e em contrapartida, a família vai ser melhor. É o contrário. Deus trabalha individualmente. Deus trabalha com pessoas. Então a nossa visão, a visão bíblica, é de que Deus vai trabalhar na família e a igreja vai ser melhor. E essa família, ou essas famílias que constituem a igreja, vai promover um reflexo positivo como sal da terra e luz do mundo, e vai promover, portanto, transformações na cultura, na cidade, na sociedade. Portanto, Deus trabalha a partir de pessoas, e essas pessoas, na medida em que elas conseguem refletir a luz do Evangelho, a verdade de Cristo, se tornam instrumentos, agentes de Deus para a transformação. E hoje à tarde nós estamos com uma palestra sobre igreja. E hoje a temática é a seguinte: é que nós precisamos nos moldar à cultura para que a igreja possa alcançar o homem perdido. Mas historicamente essa não é a visão. A visão não é uma igreja adotando a cultura, mas uma igreja transformando a cultura. E na medida que a igreja tem absorvido a cultura, a igreja tragicamente tem perdido de vista qual é o seu alvo, qual é o seu foco. Mas de antemão eu gostaria de colocar, de fazer aqui uma diferença entre pós-modernidade e pós-modernismo, já que nós queremos pensar a família do ponto de vista bíblico, mas também olhando para a cultura dos nossos dias, olhando para os desafios que a cultura nos apresenta e olhando para os princípios que a Bíblia coloca diante de nós. E para isso a gente precisa definir o que é essa cultura dos nossos dias. Que época é essa que nós estamos vivendo? Bom, cada época tem o seu nome e disso nós não podemos fugir, isso é uma questão histórica. Então nós não podemos fugir da pós-modernidade. A pós-modernidade é a época que nós estamos vivendo. Assim como tivemos a modernidade, tivemos a Idade Média ou a Idade Medieval e tivemos a Idade Antiga e por aí vai. Mas hoje nós estamos numa época chamada de pós-modernidade. Não há um consenso de por que essa época é chamada de pós-modernidade. Mas o fato é que é chamado de pós, numa alusão ao pós-guerra. Porque se subentende que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por profundas transformações. Havia um consenso de que o homem, a partir da sua razão, ele era capaz, ele era suficiente para mudar o mundo e para produzir um progresso. É o que se chama de uma visão linear da história. Os iluministas, assim chamados,
da modernidade, eles entendiam que a história é linear. Ela está sempre progredindo e avançando, de modo que o homem, pela sua própria razão, e aí vem a ideia do iluminismo, iluminado pela própria razão, veja, tirou-se Deus, o homem é capaz, o homem é super-homem, o homem vai transformar o mundo. Historiadores, sociólogos, filósofos apregoaram isso no século XVIII e início do século XIX. Mas aí, de repente, nós tivemos, logo no início do século XX, 2 guerras. E isso mudou radicalmente a conjuntura mundial, mas também a visão de mundo, a cosmovisão. E o fato é que, a partir daí, o homem já não cria que ele podia transformar o mundo, que a razão era suficiente. Mas ele também não se voltou para Deus. Ele caminhou para várias espécies de esoterismo, de misticismo, de sincretismo religioso, e daí a razão pela qual a marca desse tempo chamado de pós-modernismo é um retorno às práticas pagãs que ficaram para trás. Isso está sendo resgatado, isso está sendo reafirmado outra vez na experiência do homem. Porque na pós-modernidade o que vale é a experiência. O homem não está atrás de verdades. Ele apenas quer vivenciar, sentir, experimentar, e ele está atrás de alguma coisa que funcione, que lhe dê sentido. Só que o sentido que ele busca nessas coisas, nós sabemos que ele não vai encontrar. O sentido está em Deus. Daí a troca constante de cônjuge, daí a busca pelo consumismo. Essas questões nós vamos colocar aqui. Mas, portanto, essa época que estamos vivendo, ela é chamada de pós-modernidade, porque representa que ela é um pós de muita coisa. Dentre elas, o pós-família e o pós-cristianismo. Eles advogam, os mentores da pós-modernidade, advogam abertamente que nós estamos vivendo a era do pós-cristianismo, a era do pós-família. O modelo tradicional de família está falido, está fora de moda e não serve para hoje. Isso eles afirmam. Bom, então isso é pós-modernidade. Agora, o que é pós-modernismo? Pós-modernidade é a época que estamos vivendo. Pós-modernismo é a filosofia dessa época. Então nós precisamos encarar a pós-modernidade, que é a época que estamos vivendo, sem adotarmos ou nos conformarmos com a filosofia do nosso tempo. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai nos instruir no capítulo 12 da carta aos Romanos. Não vos conformeis com este século. E se por um lado eu não posso, a ideia aí é tomar a forma de. Se por um lado eu não tenho que me conformar ou tomar a forma, o formato desse século, por outro lado, qual é a solução? Eu preciso ter uma mente renovada. Aí ele diz, em vez de vos conformar com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que eu posso ter uma mente renovada? Certamente não é absorvendo a cultura impregnada pela mídia, que de maneira quase que ditatorial impõe isso entrando nos nossos lares. Só um dado aqui, abrindo um parêntese. Eu estava lendo que uma das próximas novelas da Globo já está sendo produzida e o seu diretor, ele está tendo que ler tudo quanto é possível em termos de material espírita, porque a próxima novela é espírita. Aí veja, possivelmente nenhum de nós vai numa livraria e compra um livro espírita, kardecista, porque não estamos interessados, a menos quando alguém vai pesquisar. Porque nós não estamos interessados em absorver isso. A maioria das pessoas mal tem tempo para ler a Bíblia. Mas o fato é que isso agora vai entrar em todos os lares. E sempre maquiado com todas as imagens, com todos os romances. E daqui a pouco você fica torcendo para o sujeito que morreu reencarnar, ou aparecer e resgatar o romance, não sei com quem. Você entra no clima e daqui a pouco você relativiza e normaliza tudo. Porque a marca dessa geração é a normalização. Ter tudo como normal.
A única coisa normal são os valores bíblicos. Esses não podem ser afirmados. Esses ferem radicalmente o senso, a consciência e a mente dessa geração. Mas nós somos desafiados a entrarmos pelo caminho da renovação de mente e não do conformismo. E só há uma maneira de termos a nossa mente renovada, a ponto de podermos, tal qual está em 1 Coríntios 2:14, dizermos: eu tenho a mente de Cristo, como Paulo afirmou. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. E não podemos pensar como Cristo a menos que as verdades dele estejam impregnadas na nossa mente como valor absoluto e não alguma coisa opcional. Bom, eu quero ler um texto bíblico. Em seguida, irei colocar alguns aspectos aqui da filosofia pós-modernista, e aí depois a gente conclui tirando alguns princípios desse texto bíblico. Que o texto que eu quero propor é bem conhecido de todos, é lá em Josué. Vamos lá, quem tem Bíblia, Josué 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15 apenas. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos a essa última frase juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só colocando aqui um aspecto imediato. O que Josué está dizendo é o seguinte: vocês estão diante desta cultura. Se quiserem absorver e reproduzir essa cultura, que o façam. Eu, porém, já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o povo saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, recebeu de Deus a sua lei, normatizando como deveria ser a vida desse povo. Porém, esse povo, ao chegar na terra prometida, está rodeada de pagãos. Esses pagãos têm uma cultura que não tem nada a ver com aquilo que está na lei de Deus. E Josué disse: vocês vão ter que decidir se estão dispostos a servir ao Senhor ou se estão dispostos a reproduzir a cultura vigente. Porém, eu já sei o que vou fazer. Eu e a minha casa. Eu sozinho não. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu e a minha casa? Não sei se vocês se lembram, quando Deus falou com Noé, ele disse: Noé, toma a sua família e entra na arca. Eu não estou preocupado só com você e sua família. Quando ele vai tirar Ló lá de Sodoma, porque o Senhor tem como objetivo destruí-la, Sodoma e Gomorra, aí ele diz: você tem alguém aqui? Ah, tem minhas filhas, tem minha esposa, mas tem mais alguém? Tem mais um parente? Eu quero retirar toda a sua família. Eu quero salvar você e a sua família.
Deus é o Deus da família. Ele é o Deus da sua família. E Josué está afirmando aqui isso de maneira categórica. Eu não posso responder por vocês, mas eu respondo pela minha família. E aqui vem o fato de que nós somos os representantes de Deus no nosso lar. Cada homem é um sacerdote constituído por Deus para a sua família. E, portanto, ele deve exercer esse papel. Um papel guardado as devidas proporções, de verdadeiro mediador. Em que você está ali para representar a sua família diante de Deus, para interceder pela sua família diante de Deus. Bom, então antes de abordarmos essa parte bíblica, vamos ver se a gente consegue penetrar agora um pouco naquilo que nós reconhecemos como sendo os pilares da pós-modernidade. Eu tenho aqui 4 livros para indicar para vocês, 2 na área do pós-modernismo, Tempos Pós-Modernos, uma avaliação cristã do pensamento e da cultura da nossa época. Um livro excelente em que você conhece a filosofia do nosso tempo. Porque às vezes essa ideia de cultura, de filosofia, a gente acha uma coisa para a universidade. Mas a verdade é que cultura é alguma coisa que você está inserido no meio dela. Quando você sai para comprar o pão na padaria, quando você compra um carro, quando você bota seu filho na escola, todos nós estamos diante dessa realidade. E aqui, então, esse livro vai te ajudar a compreender a filosofia do seu tempo. Um dos primeiros livros lançados no Brasil sobre a pós-modernidade é esse aqui, Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. Então, esses 2 livros tratam dessa questão. E aqui eu trago 2 livros para nos ajudar sobre família. Como Educar Seus Filhos Segundo a Bíblia, John MacArthur Jr., um livro excelente, extraordinário. Você não pode deixar de tê-lo, de estudá-lo e de aplicar para os seus filhos. E o outro, de um dos nossos leitores aqui, um livro extraordinário, A Bíblia e Sua Família, do reverendo Augustus Nicodemos e da sua esposa, a irmã Minka. Portanto, esses 2 livros, eles são livros absolutamente fundamentados nas Escrituras. Esse livro aqui, por exemplo, é uma avaliação bem minuciosa, mas muito prática. O Augusto Nicodemos é muito pastoral no ato de aplicar a Bíblia para a vida da gente. E, portanto, esses 4 livros aqui podem te ajudar. Depois, se você quiser, você pode passar aqui, anotar o editor e tudo mais. Então, vamos ver um pouco dessa filosofia pós-modernista. E eu quero apenas destacar 3 aspectos dessa filosofia. O que nós chamamos de pluralidade ou pluralismo, o que nós chamamos de privatização e o que chamamos de secularização ou secularismo. O que é a pluralidade? De que maneira ela afeta a família? Bom, meus irmãos, vamos pensar o que é pluralidade, colocando alguns termos aqui bem populares. Pluralidade é a ausência de consenso. Não existe um consenso sobre o que é a verdade. É a ideia de que cada cabeça é uma sentença. Cada um tem a sua opinião. E a sua opinião é a verdade. Isso é dito e isso é vivenciado. Pluralidade é o culto à liberdade de escolha. Eu sou livre para escolher. E nessa ideia de sou livre para escolher, o que é que está por detrás dessa busca pela liberdade de escolha? O prazer. E aí entra uma outra marca da pós-modernidade, o hedonismo. O que é o hedonismo? É a filosofia do prazer pelo prazer. Eu devo construir relacionamento ou qualquer outra coisa nesse mundo baseado na ideia do prazer. Se isso me oferece prazer, eu devo fazer. Não importa que valores eu estou rompendo, não importa quem eu estou magoando ou ferindo. E você percebe que então a marca é o egocentrismo, é o eu centralizado.
O eu acima de tudo. As escolhas, meus irmãos, então, necessariamente não são éticas. Elas se baseiam no gosto, no querer e na vontade. O meu gosto, o meu querer e a minha vontade estão acima de tudo. Nessa ideia de fazer a vontade, é que, por exemplo, alguém vai lá e estoura o cartão de crédito, porque está com vontade de comprar. Alguém vai lá, assalta, mata, alguém se entrega para as drogas ou para a prostituição. Tudo baseado na vontade. Mas o que é a vontade humana? A vontade humana é uma prisão, porque a vontade humana é carnal, é pecaminosa, é corrompida pelo pecado. Ora, as escolhas já não seguem o critério do certo e do errado, porque numa sociedade plural não há certeza ou não há clareza, mas confusão sobre o que é o certo. O que é o certo? Numa sociedade plural, o que é certo é o que funciona. E aí entra o pragmatismo. Não importa se está certo, o que importa é que dá certo. Se dá certo, se funcionou, se produziu algum lucro, se trouxe algum resultado, ninguém questiona os meios que foram usados. Entra a máxima de Maquiavel: os fins justificam os meios. Eu tenho um fim que eu julgo que é bom, não importam os meios que eu vou usar. Já percebe isso aí, o efeito para a família? Eu sou casado, mas aí não importa se eu sou casado. O que importa é que eu quero fazer escolhas, eu quero viver a minha vida de prazer, e aí eu relativizo o casamento. Eu relativizo o meu relacionamento, eu relativizo os princípios bíblicos. Então aí vai um bando de coisas, né? Relativismo, pragmatismo, hedonismo, um pacote muito grande, muito amplo, sem fim. Nessa sociedade tudo deixou de ser normativo para se tornar opcional. A própria religião é apenas mais um componente. Tudo é opcional. Não é normativo, é opcional. É nesse contexto que a homossexualidade é encarada como normal. Porque a ideia não é se é certo ou se é errado, é que eu fiz a minha opção. E se eu estou feliz ou se eu estou bem naquilo que eu faço, não importa se é certo ou errado. Então é aí nesse contexto que tudo é encarado de maneira normal. Como falar de valores morais numa sociedade para quem não há normas? Uma vez que tudo é opcional, ser homossexual é uma opção semelhante à opção de escolher Coca-Cola e não Guaraná. O que é que impede de eu escolher entre Guaraná e Coca? O que é que impede que no campo da sexualidade eu faça essa ou aquela escolha? A coisa é colocada assim. Tudo bem. Escolhemos na Bíblia o que queremos crer. Escolhemos e selecionamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Escolhemos igrejas e pastores que nos digam o que queremos ouvir. Isso é uma sociedade pluralista. Como falar de família numa sociedade onde tudo é opcional, onde tudo é superficial, onde não há relacionamentos duradouros, onde não há fidelidade, permanência, constância e consistência? Não há permanência. O que é hoje não é amanhã. Não há firmeza nos relacionamentos. Queria citar aqui uma frase de um escritor chamado William Barclay, em que ele diz o seguinte: há 30 anos atrás, ninguém duvidava que o divórcio fosse uma desgraça, que os filhos ilegítimos eram um desastre, que a castidade era uma boa coisa, que honestidade devia fazer parte da vida. Hoje, todavia, pela primeira vez na história, toda a ética cristã é questionada. Não é apenas a teologia que as pessoas querem abandonar, mas também a ética. Tudo isso hoje se tornou perfeitamente aceitável para a maioria da sociedade. Essa cultura é prejudicial à família porque tem prazer no efêmero, no fragmentário,
no descontínuo e no caótico. Viver é experimentar sensações. Quanto mais fortes, intensas e rápidas, melhor. Nada de sentimentos de culpa, nada de bem e de mal. Nada de valores. O que importa é o que agrada, diz um outro escritor. O que importa é o que agrada. O pluralismo desemboca num relativismo absoluto, em que não há verdade, não há norma, não há valor ético, religioso ou moral que tenha validade. Logo, cada um traça o seu próprio caminho, à luz das opções, dos desejos, das crenças e dos gostos. Pluralismo total. Não há uma verdade que seja válida para todo mundo. Como afirmar então que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática para a família, se dentro das próprias igrejas as pessoas já não dizem eu faço assim porque a Bíblia diz? Elas falam assim: eu penso, eu acho. Você chega para um crente e o aconselha diante de uma decisão importante, e ele diz: mas eu penso diferente. Ou o pastor vai aconselhar o membro e diz: meu irmão, minha opinião é a seguinte. Meus irmãos, nós não temos que ter opinião. Nós temos que ter regra de fé e prática. E a regra de fé e prática do crente é a palavra de Deus. Quando nós ficamos no campo da opinião, você tem a sua e eu tenho a minha. Mas se as Escrituras ainda têm autoridade sobre nós, nós precisamos submeter os nossos achismos e as nossas opiniões ao crivo da palavra de Deus. Porque é o crivo da palavra de Deus que tem que dizer se você permanece casado ou não, se você faz esse tipo de negócio ou não, se você vai para aquela igreja ou não. É a palavra de Deus que tem que nortear. Isso nós precisamos reafirmar e resgatar com toda a convicção de fé. Outro aspecto dessa filosofia pós-modernista é a privatização. A privatização, como marca desse tempo, se caracteriza pela autonomia e pelo individualismo do homem. Por privatização significa todo mundo está atrás de privacidade, ao mesmo tempo que, contraditoriamente, há uma sede de se expor diante dos Big Brothers da vida. Significa dizer que quem manda na minha vida sou eu. Já ouviu dizer isso? Fica aí, viu? Porque quem manda na minha vida sou eu. É a mulher que diz para o marido, é o marido que diz para a mulher, é o filho que diz para o pai. É o crente que está dizendo para a própria igreja: ninguém vai interferir na minha vida, nas minhas decisões, porque quem manda na minha vida sou eu. Isso não é cabível a um crente, sabe por quê? Porque um morto não manda na sua vida. E o crente é alguém que já morreu para si, ele não mais vive, mas Cristo é que vive nele. E se Cristo vive nele, ele não tem mais autonomia sobre si. Ele é um servo de orelha furada. Portanto, a vida é minha, o dinheiro é meu, o corpo é meu, a boca é minha, e eu faço o que bem entender. Outra frase: quem é você para se meter na minha vida? Uma outra: por acaso eu pedi sua opinião? Outra: eu não dou o direito que ninguém diga o que devo fazer. Outra: questão de gosto não se discute. Outra: quem você pensa que é para me dizer o que é certo ou errado? Isso é privatização. É a ideia de que ninguém pode e deve se meter na minha vida, porque eu tenho absoluta autonomia sobre ela. E nesse caso, nem mesmo aceitamos que alguém diga o que a Bíblia pensa. Rubem Amorese, um outro escritor sobre a pós-modernidade, ele diz que num contexto privatizado, toda vez que alguém tiver sua opção contestada, haverá de dizer: dá licença?
O marido, a mulher, o filho, a ovelha. Em nome dessa privacidade, novos modelos de família estão surgindo. É alguém em São Paulo casado com alguém morando no Rio. Por quê? Esse novo tipo de casamento ou de família? Para você não interferir na minha vida. O filho deixa a casa do pai para morar sozinho. Ou seja, cada um na sua. Eu tenho meu televisor aqui, você tem um televisor lá, porque cada um tem a sua programação, a sua opção. Isso é privatização. O filho quer ter privacidade para se drogar, para chegar em casa a hora que quer, levar a namorada para o quarto ou para virar gay. A mulher quer privacidade para seguir uma carreira profissional, abortar ou passar horas assistindo novelas. O homem quer privacidade para ter um caso extraconjugal, privacidade para se divorciar, privacidade para ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz e eu vou sair desse casamento porque eu não aguento mais. O que temos é uma ruptura entre o público e o privado. Aquilo que só era visto na esfera pública, política, da economia, do mercado, do Estado, se tornou comum na esfera privada. A confusão entre o privado e o público começou na política e passou à igreja. Você viu aquele político que pega o carro que tem a placa lá pública e ele usa em benefício próprio? Está havendo uma inversão. E agora isso entrou na família. A gente pega aquilo que é privado e torna público, pega aquilo que é público e torna privado. Há uma mistura, não há mais uma definição de papéis, como em nada nessa vida, na pós-modernidade. Bom, o que temos então é uma confusão, em que ninguém se entende. Na igreja separou-se o sagrado do secular. Na esfera do privado, igreja, o homem canta, ora, lê a Bíblia. Na esfera do público, ele mente, solta cheque sem fundo, sonega imposto, maltrata o seu próximo e compete pelo seu lugar. Ou seja, na igreja ele ora, levanta a mão, canta, isso é o privado. No público ele tem uma outra vida. Não há ou seja, não, rapaz, isso aí é outra coisa. A minha vida privada é outra coisa. E é isso que a pós-modernidade quer. Que a sua religião seja uma gaveta do guarda-roupa que contém alguns objetos que você nunca usa e que você nunca abre essa gaveta. Você está entendendo? Então é aquela coisa esquecida lá. Não pode trazer para cá. Um exemplo disso é quando o Tele Santana treinava o São Paulo. E aí os atletas chegavam e faziam lá um culto. Os atletas de Cristo. Aliás, o novo diretor da CBF, que é ex-dirigente do Corinthians, chegou agora e disse: a primeira coisa que eu quero proibir é que se faça culto religioso na concentração da seleção brasileira. Não é admitido isso aqui, mas é admitido a perversão sexual que vivem os atletas de futebol, envolvidos em drogas, em crime e tudo mais. Isso aí não tem problema. Bom, então o Tele Santana disse o seguinte: olha, aqui nós não permitimos que haja culto religioso. Religião é uma coisa privada. Ou seja, não traga isso para a vida pública. Isso é uma gaveta que a gente não mexe. Vamos pensar um pouco na crise que envolveu alguns anos atrás Renan Calheiros, presidente do Senado, que se envolveu com a secretária. Quando o Jô Soares estava entrevistando o Renan Calheiros sobre esse seu caso extraconjugal, ele disse: olha, isso não tem nada a ver, isso é uma questão da minha vida privada, não tem nada a ver com a minha vida de senador. Ou seja, enquanto senador, eu posso bancar publicamente o homem bom, mas na minha vida privada eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu desejar. Essa é a ideia da privatização. O homem pós-moderno é um hipócrita. Usa máscaras. É afável, politicamente correto, piedoso, democrático no público. Quando chega ao lar, ele tira a máscara.
Aí surge o ditador, o controlador, o violento, o impiedoso, o carrasco. Aí a família desmorona porque a realidade se torna insuportável. A continuar essa privatização da vida em detrimento dos valores, teremos a sociedade, a igreja e a família mergulhada, me permitam, na privada da imoralidade. Porque não restará outra coisa. O terceiro aspecto que eu gostaria de abordar é a secularização. Talvez esse o mais gritante de todos. Porque se esse aqui consegue nos alcançar, todos os outros vêm no mesmo pacote. O que é secularismo? O que é um cristão secularizado? O que é uma cultura secularizada? De que maneira isso atinge a família? Bom, secularização, definição que eu vejo é a seguinte: secularização é o processo pelo qual os dogmas, os conceitos, as normas, as doutrinas e a própria instituição religiosa está destituindo-se de significado. Não, isso não vale mais para hoje, isso é para antigamente, isso é secularismo. Isso acontece porque as pessoas não mais aceitam se submeter a nenhum comando, inclusive o de Deus. Nesse contexto, mesmo que a religião esteja presente, sua presença se dá como mero compartimento da vida. E aí eu queria colocar uma coisa. Você quer ver um detalhe por que as pessoas querem Deus, mas não aceitam que Deus mande nas suas vidas? É o seguinte: é quando elas não querem se submeter aos seus mandamentos. Aí as pessoas tiram aquelas promessas e se valem de Deus para que Deus corresponda às suas demandas. Eu quero um Deus que eu possa me valer dele para que ele faça aquilo que me faz bem. Mas eu não quero me submeter aos seus mandamentos. É indiscutível que cada promessa de Deus está atrelada a mandamentos. São condicionadas. E nós queremos nos apropriar das promessas, mas não queremos nos submeter a seus mandamentos. Na secularização, os valores mudam conforme as mudanças da cultura, que por sua vez é determinada pela mídia, pelos poderes do mercado, pela lógica do marketing e pelo lucro. Essa é a ética que existe hoje, produzida por estes meios. O secularismo nega o Deus transcendente e opta por um Deus desfigurado. Rejeita a doutrina e opta por um misticismo esotérico e sincretista. Rejeita o evangelho e apregou novas revelações, novas experiências, novas e velhas heresias. O secularismo profana o sagrado e sacraliza o profano. De que maneira isso acontece? Eu estava lendo sobre um pesquisador da USP de São Paulo. Uma jovem pesquisadora que está preparando sua tese de mestrado. E a tese dela tem o seguinte objetivo: mostrar que durante algum tempo esse pessoal da Umbanda, da Macumba, se converteram em massa às igrejas evangélicas. E hoje está havendo um caminho de volta. Por exemplo, ela chegou a entrevistar 600 líderes de centro de Macumba que saíram das igrejas evangélicas. Em São Paulo. Saíram das igrejas evangélicas e que estão indo para a Macumba. Outro dia eu estava lá numa oficina, lá no em Recife, em que eu levei meu carro e me apresentaram um rapaz. Disse: olha, esse rapaz disse que está abrindo uma igreja evangélica. Se não der certo, ele vai abrir um centro de Macumba. A lógica é essa: se não der certo, eu vou fazer uma outra coisa, mas contanto que dê lucro, dê resultado, eu vou ficar por aqui. O secularismo não quer saber exatamente de absolutamente nada. No secularismo, o homem vive como se Deus não existisse. Afinal, ele aprendeu a ser autônomo.
Deus é apenas um meio necessário para alcançar os fins privatistas. Ele compra e ele vende, ele casa, se dá em casamento, mas ele não procura saber o que é que Deus pensa. Nessa vida privada, Deus não tem acesso. Deus não interfere. Dá licença, nada de mandamentos, nada de diretrizes. É um cristianismo sem Bíblia, sem valores, sem normas. Absolutamente oco, esvaziado. Então, o movimento que eu faço na direção da igreja evangélica, eu também posso fazer no sentido contrário. Nada impede. O secularismo tirou Deus do centro e colocou o mercado, o consumo e o homem. Com isso, tirou-lhe a culpa, e o que restou foi um homem ansioso. Destruiu a família, e o que temos é um homem sem referencial. Destruiu o casamento, e o que temos é um homem solitário. Substituiu o espiritual pelo material, e o que temos é um homem vazio, insatisfeito e insaciável. Desfez os valores éticos, e o que temos é a lógica da competição e do sucesso imediato a qualquer preço. Quiseram transformar o homem em Deus de si mesmo, e o que temos é um homem cada vez mais perverso, egoísta e animalesco. Disseram que o inferno era aqui, e o que temos é a infernização da vida, como antecipação do juízo de Deus. Disseram que o homem veio do macaco, e o que temos é uma macacada da vida. Disseram que o cosmos é produto de uma grande explosão, e o que temos é um ecossistema à beira de um tsunami universal. A secularização nega a religião, a Bíblia e Deus. Nega os valores, nega a própria igreja. E por isso sua influência na família é destrutiva e perniciosa. Numa sociedade secularizada, privatizada e pluralizada, de que maneira nós podemos reafirmar a família? Voltando para as nossas raízes. Resgatando as nossas origens. E as nossas raízes estão nas Escrituras. Preste atenção. Quando Lutero propôs a reforma protestante no século XVI, ele não disse que a gente tinha que se adaptar à cultura, mas que a gente tinha que voltar às Escrituras. Hoje, há uma ideia de que podemos fazer uma reforma se adaptando à cultura. Nós não precisamos de um banho de cultura, mas nós precisamos de um banho de Bíblia. Amém? Então vamos ver um pouco do texto que a gente trabalhou aqui, que a gente leu aqui. Eu tenho até que horas? Eu tenho 5 minutos? Eu acho que eu me excedi aqui na minha abordagem de pós-modernismo. Mas vamos aqui olhar aqui então alguns princípios. Contra o pluralismo, primeiro ponto que a gente abordou, pluralismo. Contra o pluralismo defendemos um modelo de família, em que as escolhas sejam feitas a partir das escolhas de Deus. Porque no pluralismo as escolhas são feitas a partir de quê? Do gosto, do prazer, da vontade, do eu. Então o que estamos propondo é, contra o pluralismo, precisamos fazer escolha a partir das escolhas de Deus. E aí eu pego aqui o verso 15. O verso 15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A palavra escolher aqui é a mesma palavra usada para quando Deus escolheu Israel. Ok? A palavra usada aqui, escolher hoje, no hebraico, é a mesma palavra usada para dizer que Deus escolheu Israel. Em outras palavras, porque Deus escolheu Israel, quando Israel for fazer alguma escolha, essa escolha tem que se basear em quem? Em Deus. Ou seja, você é um escolhido de Deus, não tem o direito de fazer escolhas que não sejam
pautadas nas escolhas de Deus. Esse é um princípio que pode nos ajudar bastante. As nossas escolhas não podem se basear na pressão cultural, nas nossas vontades, nos nossos projetos humanistas. As nossas escolhas se fundamentam nas escolhas de Deus. E se olharmos dessa forma, nós vamos resgatar valores éticos, bíblicos, e Deus, portanto, vai ser Senhor das nossas vidas. E agora eu tenho que correr, então vamos para outro princípio. Contra a privatização, defendemos um modelo de família que tenha na aliança com Deus o referencial de relacionamento. Ok? O que é uma família? Não é uma aliança. Marido e mulher não fazem uma aliança. Nós precisamos reafirmar a família como uma aliança. Acaba o princípio da privatização na família, na aliança. Por quê? A aliança é uma ideia de reciprocidade, de relacionamento mútuo. Então acaba a ideia de privatização, eu mando na minha vida, eu que digo, eu que faço, porque o que prevalece aí é o quê? A aliança. Então, Deus fez uma aliança conosco, e Ele propôs que o casamento fosse uma aliança modelada nessa aliança. No capítulo 24, versículo de número 25, nós encontramos essa ideia de aliança. Olha só. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Nos versículos de 1 a 6, que eu não tenho tempo para ler, nós vamos observar que ali Josué está enfatizando a renovação da aliança com Deus. Como é que nós vamos preservar o casamento, a família? Renovando a aliança. Porque essa aliança não é circunstancial, não é um subproduto da cultura. A aliança que nós temos com a nossa esposa, o que a esposa tem com o marido, o compromisso que nós temos com a família, se baseia na aliança que nós temos com Deus. Portanto, esse é o padrão e esse é o modelo. E se a aliança se baseia na aliança de Deus, então tem que ter fatores como fidelidade, respeito, honradez, amor, cuidado, porque tudo isso está embutido na aliança que Deus fez conosco. Amém? Fim da privatização. A aliança, meus irmãos, se caracteriza pelo princípio da fidelidade mútua. Se caracteriza pela a ideia de um relacionamento duradouro. As alianças de Deus são para sempre. A aliança se fortalece pela capacidade de renovação. A aliança se enriquece pela sua comunhão. A aliança se dignifica pelo respeito e compromisso. A aliança se torna cada dia mais prazerosa na medida em que há crescimento espiritual, emocional e social. E aqui eu queria dizer uma coisa. Normalmente se diz o seguinte, que o amor vai salvar o casamento. Olha, se você casar apaixonado, e se você amar a sua esposa ou seu esposo, você vai permanecer casado para sempre. Agora, você já viu alguém vir ao altar e dizer que não está apaixonado? É claro que existem exemplos de pessoas que casam por interesse, etc. Mas, no geral, as pessoas quando vêm para o altar, elas estão apaixonadas e jurando que vão ser felizes para sempre. E por que acontece o contrário? Porque o amor não salva o casamento. Agora o casamento salva o amor. Se você investir no seu casamento, quando você pensa que não ama, você está amando. Gente, o amor não é uma coisa simplesmente que surge. Não, isso é paixão. O amor é alguma coisa que você constrói. E preste atenção. O amor, mais do que um sentimento, o amor é racional. O amor é uma escolha que você faz. Cada dia você tem que decidir amar ou não amar. Por isso que a Bíblia coloca que você tem que amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Que é a ideia aí? Com sua razão, com compreensão, sabendo o que está fazendo, a quem está amando, por que está amando. A aliança nos impõe isso. É a ideia
de que você está casado, você está numa aliança, e por isso você deve amar. Então, eu vou me separar porque o amor acabou. Se o amor acabou, então invista no casamento para salvar o amor. É isso que a Bíblia diz. Mas o problema é que quando alguém diz isso é porque já arrumou outro amor. E aí entra toda essa ideia do pós-modernismo, a troca de cônjuge. Bom, vamos para o terceiro princípio, que o tempo corre, né? Contra a secularização, defendemos um modelo de família que se recuse a ser um subproduto da cultura do seu tempo. É aquilo que colocamos no início. Josué está diante de uma cultura pagã, que ele sabe que de antemão ela é contrária aos valores estabelecidos por Deus. E ele está dizendo, nós temos que fazer uma escolha. Nós não vamos reproduzir essa cultura. Nós vamos pautar a nossa vida na lei de Deus. Eu fiz essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que ele doutrina o povo. Se você perceber, há uma recapitulação da lei de Deus, tal qual Moisés havia feito no final do Deuteronômio, Josué está fazendo aqui. A terra foi conquistada, foi distribuída, cada um está construindo sua casa, e aí ele reúne todo mundo, sabe que a liderança dele está chegando ao final, e ele diz, venham aqui, preste atenção. Nós precisamos ter cuidado. Os filisteus estão aí, todos esses povos estão ao nosso derredor, eles vão tentar de alguma maneira nos influenciar, mas nós temos uma decisão, vamos servir ao Senhor. E aí, o que vocês vão escolher? Eu já fiz a minha escolha. E aí todo o povo diz, nós vamos servir ao Senhor. Aí Josué morre e todo mundo começa a seguir o caminho lá dos deuses. É só você ler Juízes, capítulo 2, capítulo 3, capítulo de 1 a 3. Você percebe uma tendência para a apostasia muito forte nesse povo. Meus queridos, contra uma vida baseada nas escolhas meramente humanas, nós precisamos escolher com base nas escolhas de Deus. Amém? Contra uma vida totalmente privatizada, nós precisamos resgatar o conceito de aliança, que é o conceito de relacionamento mútuo, respeitoso. Contra a ideia da secularização, nós precisamos reafirmar a cultura bíblica, a cultura do Evangelho, que é uma contracultura, com seus valores, com seu modelo, porque é isso que produz felicidade, é isso que agrada a Deus, e é isso que faz com que os nossos filhos venham a temer e a amar a Deus, a fim de que nós possamos ser responsáveis, não apenas por essa geração, mas pela próxima geração. De que maneira seremos responsáveis pela próxima geração? Se gerarmos, educarmos e colocarmos filhos que sejam pessoas comprometidas com a glória de Deus, com os valores de Deus. E aí a gente pergunta, que tipo de igreja essa sociedade vai ter daqui a 50 anos? Que tipo de evangelho eles vão receber se nós continuarmos nos distanciando das Escrituras? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude e que possamos entender a importância da família para o resgate de uma igreja bíblica, para uma sociedade melhor. Se assim fizermos, Deus será glorificado.